quando empresário começa a brigar com o governo, e você sabe disso que você tem, Mário, que você tem família de empresário, né? Quando o empresário começa a brigar com o governo, é sinal que o governo está meio que acabando. E eu tenho visto as pessoas falando, não, cuidado, porque o Alckmin vai entrar, etc, etc. Vocês estão sentindo um certo climinha de meio que já deu pro Lula, ou você acha que... Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show, e é o Paulo Figueiredo Show mesmo, não é o Louder with Crowder, é o Louder with Paulo. Se você não reconheceu, eu tô dentro do estúdio, que aliás inspirou o cenário do meu estúdio no Brasil, simplesmente dentro do estúdio do Steven Crowder. Para quem não sabe, o Steven Crowder talvez seja o maior influenciador americano de direita, tem um programa Louder with Crowder que já tem, eu não sei, 15 anos, e é o líder de audiência aqui nos Estados Unidos, sempre com milhões e milhões de visualizações. E ontem, eu e Alan dos Santos participamos de uma conversa aqui com o Steven Crowder no estúdio. Eu já estive no programa do Steven Crowder 2 vezes. E hoje eu falei para ele que eu queria, que eu tinha que gravar, transmitir o Paulo Figueiredo Show. E ele falou, transmite do meu estúdio, da minha mesa. Então hoje é Louder with Paulo. Mas eu não tô sozinho. Eu tenho Alan dos Santos aqui conosco, o homem mais procurado do Brasil, direto dos Estados Unidos, direto. Tenho também Mário Balaban, que ninguém conhecia até recentemente quase, um homem do Project Veritas, e agora ele tá louco pra perder o passaporte brasileiro dele. Tá louco pra perder o passaporte dele. Então ele aceitou. Só avisar, né, a Polícia Federal. Só pra saber, ó, esse é o Mário, ele faz parte do Gabinete do Ódio. Hoje no programa a gente vai falar sobre esse negócio de Gabinete do Ódio. Gabinete do Ódio, será que existe mesmo uma milícia digital? Existe a milícia digital da esquerda, e é uma milícia confessa, né? Não há nem mais o que discutir. E vamos falar também, porque as pessoas estão me pedindo muito sobre o que eu tô dizendo que é a bomba que tá para estourar em cima do colo do Alexandre de Moraes. Eu acho que eu preciso ser claro com o princípio, meio, fim do plano que a gente tem para ajudar a restabelecer a democracia no Brasil. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, mais do que especial. Eu acho que se vocês não acharem que o programa de hoje é especial, né? 2 anos, 1 ano e meio atrás eu tava batendo boca com o Energúmeno, né? No Morning Show, e agora eu tô aqui no estúdio simplesmente do Steven Crowder. Então tem que deixar aqui esse meu agradecimento especial ao Alexandre de Moraes por ter catapultado a minha carreira internacional. Nunca imaginei que estivesse aqui e não teria chegado tão longe se não fosse você, Alexandre. Então deixo aqui o meu abraço, meu muito obrigado. Continuando aí os meus votos de felicidade para você, que você encontre Jesus Cristo. Peço a você que está assistindo de casa que já clica agora no like. Eu vou aceitar isso aqui, ó. Aqui eu ganho até água, meu irmão. Aqui... Você ganhou água? Eu tô upgrade, eu ganhei Coca-Cola. Você ganhou Coca-Cola? Não, mas olha aqui, se eu quisesse... Coca-Cola zero e autorização... Isso é off the script. E autorização para poder fumar aqui. Olha aqui, se eu quisesse, eu tava tomando aqui um bourbon, vários espetaculares. Eu aqui só tô bebendo água. Olha como eu sou um cara, moderado, assim. Não, cara e o Steven deu uma aula ontem sobre bourbon, né? Deu uma aula de bourbon. Eu não sabia daquilo. Mas eu peço a você que tá assistindo em casa que clique logo no like. Se você tá assistindo isso pelo X, pra quem não sabe, eu fiz uma nova conta. Aperta no botãozinho do RT, repost, sei lá como é que o Elon Musk tá chamando esse troço. Repost. Para que a gente comece o programa de hoje com enorme audiência. Eu quero bater recorde de audiência aqui. Manda pros amigos, manda principalmente, sempre peço isso, pros inimigos. Afinal, esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. E lembrando que a gente... Eu queria falar com você sobre um negócio, não estava na minha pauta original não, mas quando você trouxe, eu tô vendo um clima, a gente fica aqui nos Estados Unidos, né, não pode ir pro Brasil, então o termômetro da gente é muito rede social, e é um termômetro com certas dificuldades, porque existe, claro, uma certa bolha. Mas eu tô vendo vi até a Dora Kramer fazendo um tweet esses dias, eu leio muito as coisas de esquerda, né, mas até a Dora Kramer, que é bem do establishment,
falando, você vê o cara da associação do agro sentando, dizendo que não tem diálogo com o governo Lula, aí vê a Dora Kramer falando, quando empresário começa a brigar com o governo, e você sabe disso, você tem, Mário, que você tem família de empresário, né? Quando o empresário começa a brigar com o governo, é sinal que o governo tá meio que acabando. E eu tenho visto as pessoas falando, não, cuidado, porque o Alckmin vai entrar, etc, etc. Vocês estão sentindo um certo climinha de meio que já deu pro Lula, ou você acha que isso é ejaculação? Total o quê? Ejaculação precoce? Não. Existe... Vamos lá. Posso dar três casos atrás aqui? Você faz de conta que você tá no seu programa. Tá bom. Então, o que acontece? O Bolsonaro, ele foi eleito pelos seus apoiadores, mas também por aqueles que queriam uma mudança no Brasil, que não necessariamente eram seus apoiadores. Essa coalizão foi responsável pela eleição do Bolsonaro. Correto. Não foram só os bolsonaristas. Eu não uso nem o termo bolsonarista, porque é um termo de esquerda. Né? Eu não considero bolsonarismo como... Mas tem bolsonarista. Eu digo que o bolsonarista... Não. Eu vou dizer por quê. Eu digo assim, e você vai concordar comigo, eu acho. Olha lá. Eu digo que o bolsonarista é aquele cuja opinião depende da opinião do Bolsonaro. Então o Bolsonaro decide qual é a opinião do cara. E a gente tem visto isso nos últimos dias. Bolsonaro é manifestação. Bolsonaro é contra a manifestação. Aí os verdadeiros bolsonaristas, às vezes muita gente que quer puxar o saco do Bolsonaro. Isso que eu ia falar agora. Porque assim, puxar saco não tem como ser um grupo, né? O termo bolsonarista foi usado para pegar todo o apoiador do Bolsonaro, toda aquela pessoa, sobretudo aquele que entende aquilo que o Olavo falou sobre política se faz com pessoas e meios, e não com ideias, né? Que é o Olavo explicou isso muito bem. Não adianta você querer uma ideia de conservadorismo, uma ideia de liberdade assinando papéis ou nomeando pessoas. Ideias não assinam nada, quem assina são pessoas. Então, desde que você entende que a popularidade do Bolsonaro e tudo que ele conquistou como político, o apoio que ele consegue da população, eles querem chamar de bolsonarista todo aquele que quer o Bolsonaro no poder. Só que isso é um equívoco, porque o termo é usado para poder carimbar as pessoas e fazer com que você vire quase como um assessor de imprensa do Bolsonaro. Mas tem os assessores de imprensa? Sim, do Bolsonaro. Tem os assessores de imprensa. Tem, né? Tem. A galera que se o Bolsonaro... Por isso eu sempre digo o seguinte... se você criticar, se você falar alguma coisa, você não é bem-vindo. Não é que você não é bem-vindo, você é linchado. Sim. Aí tem a galerinha... Por exemplo, a minha conta nova, ela foi imediatamente seguida pelo Eduardo Bolsonaro. E aí o Eduardo é o cara mais... Não, o Eduardo é gente boa pra caralho. O Eduardo é o cara mas aí mais essa galera com isso. Essa galera nunca me encheu o saco. Nunca. Então, nunca teve uma encheção de saco. Aí essa galera que você tá falando, por exemplo, foi imediatamente falou assim, eu não vou seguir não, porque ele é contra o Bolsonaro. Aí eu tô... Quem que fala com o Bolsonaro no WhatsApp? Essa pessoa ou eu? Eu não posso mais falar. A Polícia Federal, o Alexandre de Moraes decidiu que eu não posso mais conversar com o Bolsonaro, que a gente tá cagando pra Polícia Federal, manda a Polícia Federal. Claramente. Enfim, o Bolsonaro, ele precisa desse apoio e tem esse apoio orgânico, apoio real, pessoas que entendem que ele é um ser humano, que ele tem limites, que tem coisas que ele pode fazer, tem coisas que ele não pode fazer. E a imprensa coloca esse termo para ser utilizado, e o próprio Bolsonaro, eu estava presente na palestra dele em Orlando, quando ele falou assim, não usem esse termo, porque vocês não estão atrás de uma pessoa, vocês estão atrás da liberdade do país. Isso está... Estava junto. Você estava lá também. A gente estava junto. Está gravado. Tá? Está gravado e o pessoal ainda insiste em usar o termo. Então, dito isso, o Bolsonaro foi eleito por uma coalizão de interesses das pessoas que queriam o Brasil de volta, interesse das pessoas que entendiam a necessidade de ter o Bolsonaro no poder, e aqueles que realmente são verdadeiros idiotas, eu não tenho como colocar de outra maneira, que é aquela galerinha da Faria Lima, galerinha dos bancos, as pessoas que têm grandes fortunas e que estão linkadas diretamente com contratos com o governo. Esse pessoalzinho acha que o Brasil pode ser... o eleitor do Estadão. É o eleitor do Estadão. Muita gente dessas pessoas foram pessoas que votaram no Bolsonaro só por causa do Guedes também. Não por causa do Bolsonaro. Mas se tem o Guedes lá, tá tranquilo. Se não fosse o Guedes, muitos desses não iam votar no Bolsonaro de qualquer jeito. Da Faria Lima. Mas os caras, eu fico impressionado porque esses caras são tão estúpidos. Eu tava vendo até o Stuberg, que é o cara que é o grande gestor do Fundo Verde, o cara que é o símbolo dessa indústria, dessa mentalidade Faria Lima, ele com arrependimento. Eu falo assim, vocês tinham a opção de ter Bolsonaro com Haddad, com
Paulo Guedes e vocês escolheram Lula com Haddad. Não pode ser só burrice um troço. Não, eu também acho. Eu acho que tem que ser. Alguns deles são. Não, como você sabe, na época do governo Lula, né? E um dos motivos, né, que dizem que o pessoal saiu do PT, porque o PT começou a fazer associação com um grande banco. Começou a ter amizade nos grandes bancos, fazer negócio e é o crony capitalism. Crony capitalism, né? Até aqui nos Estados Unidos. Que é o grande Estado em parceria com um grande negócio. Não é que são pró-negócios, porque os pequenos bancos estão lascados numa situação dessa. Os grandes bancos vão usar o governo para afundar qualquer chance de ter uma competição e um crescimento dos pequenos bancos. E o PT se associou completamente com os grandes bancos. Então, muitos desses que, né, que nem você falou, votou Lula Haddad, alguns são otários, com certeza, mas muitos deles é porque já estavam alinhados com o Lula antes do impeachment da Dilma, certo? Então tem esse lado também, que essas pessoas são mau caráter mesmo, são criminosos. Mas, Alan, você estava falando sobre essas pessoas. Então, você acha que essas pessoas estão que é o establishment? É o braço financeiro e de poder do establishment. Você acha que já deu para essas pessoas? Então, eles estão começando a entender que tudo aquilo que eles acusavam o Bolsonaro, ou tudo aquilo que eles reclamavam do Bolsonaro, não era, mesmo que fosse real ou fictício, a reclamação dessas pessoas, né, uma reclamação real ou uma reclamação fictícia, eles estão começando a ver que essas reclamações não eram nada em comparação com a porcaria que virou tudo no Brasil, graças ao Lula e à equipe dele. Então, essas pessoas, como você bem disse, eleitor de Estadão, eleitor até da Folha de São Paulo, o cara que ainda vê com algum tipo de glória o nome dele num jornal impresso, sendo bem falado ali, o cara que tem medo de ver o nome dele sendo mal falado no jornal. E esse tipo de perfil na sociedade, é óbvio que ele não é numericamente maior, mas ele tem mais meios de ação, ele tem mais dinheiro, tem presença na classe falante, como por exemplo nas rádios, ele se sente representado por uma boçal na Globo News falando alguma coisa, ele fala assim, eu penso mais ou menos dessa maneira também. É o cara que gosta de, o Bozo, o Bozo. Ele acha legal essas porra, mas e ele não se dá conta que é o país dele que tá, é o país dele que tá se ferrando. Ele não entende que o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo excelente, um vídeo do fundo do coração. Você percebe que o Eduardo tem uma sinceridade muito grande ao falar o que ele disse ali, e é bem direto. Você consegue perceber que não é como um político profissional. Ele tá falando, galera, se a gente ficar procurando o político perfeito ou a pessoa perfeita, pegando coisas históricas, é hora de coalizão pra gente combater um inimigo comum. E essa galerinha que falava assim, não, talvez o Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Isentosfera. Isentosfera? Exato. E aí eles estão começando a ver o que agora, Paulo? Eles estão percebendo que a ideia deles de política, de país, etc., vai tudo por água abaixo, porque eles pensavam que o Brasil continuaria caminhando e esse conflito direita-esquerda iria ser jogado para debaixo do tapete, o tal do tecnicismo, e iria vencer. Sabe aquele discurso? Nós precisamos eleger pessoas para fazer uma boa administração da coisa pública. Que a gente sabe. É o Tarcísio. Exato. São os generais todos acreditam nisso, não? O importante é uma gestão técnica. O que é por isso que são chamados de positivismo, porque isso é a ideia do positivismo. A ideia do positivismo é justamente essa. A tecnocracia. Exatamente isso, a tecnocracia, esse pessoal que acha que esse negócio é antiquado. Não tem esse negócio mais de direita e esquerda. O que é isso? Você acha que o Lula é comunista? Não, lógico que não. O Lula não é comunista, não. Ele esqueceu isso depois da União Soviética. Essa gente... Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição.
Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.